Bom, nós vamos pro segundo vídeo da nossa série aí. Aqui, na realidade, né? Saindo do Brasil e vindo pra Nova Zelândia. Nesse eu tô sozinha, entre aspas, meu marido tá aqui pertinho. Porque nós vamos falar da preparação. Então esse vídeo eu fiquei mais envolvida do que ele, na realidade. Vai ser um pouquinho mais longo que o primeiro, aliás, todos os outros vão ser um pouquinho mais longo que o primeiro, porque é onde nós vamos falar como foi o processo que a gente fez, né? Desde a escolha e tudo mais. Bom, no outro vídeo, nós falamos que viemos para Nova Zelândia e imigramos para cá, né, no caso. Eu com visto de trabalho, meu esposo, meus filhos, estamos todos aqui. A escolha. A princípio, quando nós resolvemos sair do Brasil, vamos sair do Brasil, é uma ideia que pode vir. Na realidade, quando nós pensamos que isso seria possível, um dia sair do Brasil, a gente nem tinha tudo certo ainda. A gente pensou que isso seria possível. Qual foi a primeira atitude que a gente fez? Tirar passaporte. Porque você deve estar aí pensando, eu quero sair do Brasil, já procurar... Tá, mas tem passaporte? Primeira coisa que você tem que fazer é tirar passaporte, porque não é barato. Então, como que a gente fez? A gente foi tirando um por um. Na época, tiramos o do meu filho mais velho, que ficou no Brasil ainda. Então, foram 5 passaportes, né? Então, nós tiramos 2 por mês. Um mês foi 2, outro mês foi 1, pra ficar com tudo regularizado. Então, o primeiro passo é o passaporte. Segundo passo, a escolha do país. Nós oramos muito por isso. A nossa primeira escolha foi Canadá, até porque é perto do Brasil e todo mundo falava, mas quando a gente escolheu o país, eu fui pesquisar sobre a profissão do meu esposo. Por quê? A intenção maior era sair do Brasil por conta da profissão do meu esposo. Como a gente disse, eu nem lembro se a gente disse no primeiro vídeo ou não, a gente estava estabilizado financeiramente, não, foi só uma apresentação, né? Então nós estávamos estabilizados financeiramente, porém o meu esposo não estava atuando na área dele, que é a acupuntura. Acupuntura e cupping, não, ventosa no Brasil. E o pessoal no Brasil não dá muito valor à terapia natural, né? Prefere mais um remédio, vamos lá, caixinha de remédio e tal. Então, esse foi o foco. Porque sair do Brasil para continuar do jeito que estava, a gente não queria. A gente queria sair do Brasil para que ele pudesse atuar na área dele, num país onde desse realmente valor à acupuntura. Bom, procuramos no Canadá, que é um país que dá muito valor à acupuntura, porém ele não poderia atuar lá. Ele teria que estudar tudo de novo por 1 ano para poder começar a atuar, então não compensava. Colocamos em oração diante de Deus e o meu esposo acordou falando da Nova Zelândia. Muito bem, eu nem sabia que existia Nova Zelândia. Quando ele falou Nova Zelândia, eu falei, Nova Zelândia? Que é isso, gente? Aquele cri-cri-cri, sabe? E aí ele me apresentou a Nova Zelândia. Me mostrou os lugares que foram gravados o filme. Qual é o mesmo nome do filme? Esqueci o nome do Senhor dos Anéis. E aí eu fui vendo... Falei, gente, que país bonito, né? Só que só isso pra mim não adianta. Então, o que eu fiz? Comecei a procurar. Assisti bastante vídeos de pessoas que já estavam aqui, de brasileiros que já tinham vindo pra cá. E fui vendo, né, se realmente... E aí fui procurar a nossa área de trabalho. A minha área é a área do meu esposo. Também é uma área muito procurada aqui, a área do meu esposo. O pessoal dá muito valor à acupuntura, a ventosa, né, que aqui é cupping, a ventosa também está sendo muito bem divulgada, é uma coisa meio que nova aqui, então ele realmente chegou na hora certa. E aí falamos, bom, então escolhemos Nova Zelândia. Após escolher Nova Zelândia, optamos de como iremos para lá. Como eu disse na apresentação, a primeira opção foi estudo, né, vamos estudar para depois ir e tal. Aí, o que a gente fez? Procurou um curso. Fui ver preço de curso, vi preço numa grande que tem no Brasil todo, e o preço não dava. Falei, gente, fora do nosso orçamento, né? Porque além de fazer os passaportes, a gente começou a guardar dinheiro. Então a gente não trocou de carro, a gente não viajava, a gente não passeava, exatamente para guardar dinheiro. E a gente foi guardando dinheiro ao longo desses meses. Aí a gente foi atrás do curso, procuramos
várias empresas, uma empresa famosa do Brasil muito caro, ficava inviável pra gente, mesmo guardando dinheiro. E aí eu comentei com uma amiga minha que tem uma empresa de migração, que é a Trip Viagens, a Michelle de Florianópolis. E aí eu falei pra ela, Michelle, a gente tá querendo, eu expliquei pra ela na situação, ela falou, olha, eu tenho um curso de inglês na Nova Zelândia muito legal, são 4 meses. Ele pode ir com visto de estudante. E aí me apresentou o valor, nossa, cabia certinho no nosso orçamento, era o que dava. Falei, não, é esse, né? Então, o que incluía esse curso de inglês? Era o curso de inglês, mais 1 mês de acomodação numa casa de uma pessoa daqui. Então, é esse que nós vamos fechar. Qual era o nosso plano? Ele vinha com um curso de inglês e depois do curso de inglês, durante esse tempo que ele estivesse fazendo o curso, ele iria procurar um trabalho na área dele e conseguir um sponsor, tá? O que é um sponsor? É alguém que te apadrinha dentro da sua profissão e te mantém aqui no país. Então, com esse visto de sponsor, você consegue expandir para o seu cônjuge e para os seus filhos. Então, era essa a nossa intenção. Muito bem. Vamos para o visto. Após escolhido o curso, fomos para o visto. O visto, nós pesquisamos em Vitória, onde a gente estava morando, qual era o melhor local, qual era a melhor agência para fazer a aplicação do visto. Após a indicação, escolhemos a melhor agência de aplicação para o visto. Fiquei praticamente uns 6 meses conversando com a pessoa responsável pela aplicação do visto. Quando chegou o dia de fazer a aplicação, fomos lá, fizemos a aplicação. E assim, a gente ficou um pouco assustada, porque a gente percebeu que a pessoa não tinha tanta experiência assim na aplicação para Nova Zelândia. E entregamos para Deus, né? Vamos ver o que vai acontecer. 1 semana depois, meu marido teve o visto negado. E aí, foi onde nós levamos o maior susto, né? O que acontece? O que a gente viu com isso? Que as empresas, eu não sei todas, tá, gente? Eu vou falar algumas que eu pesquisei. Porque antes de aplicar com essa, eu já tinha pesquisado outras e todas elas pediam as mesmas documentações, nada era diferente. E assim, o que eu enxergo hoje é que essa empresa em particular que a gente aplicou não estava preparada para fazer a aplicação para o visto na Nova Zelândia. Então é assim, o pessoal está muito acostumado com Estados Unidos, Canadá, mas não Nova Zelândia. E tem um diferencial, meu marido já estava com mais de 40 anos. É diferente de você aplicar um visto de estudante para um estudante de 40 anos e aplicar um visto de estudante para um estudante de 15, 16 anos, 17 anos, 18 anos. Então tem diferença. Por quê? Eles vão falar, o que um cara de 40 anos vai querer vir fazer na Nova Zelândia? Tá mal intencionado. Que foi praticamente o que aconteceu com meu esposo. Quando nós recebemos uma negativa do visto, eu parei e falei, não, olhei pro céu e falei, Senhor, me ilumina. Naquele momento eu lembrei de um vídeo que eu havia assistido e ele comentava que o visto dele, ele já tinha tido problema no visto dele, o visto dele tinha sido negado e ele achou essa agência, esse Immigration Advisor aqui na Nova Zelândia, em Auckland, que reverteu o visto e conseguiu fazer uma nova aplicação. E aí eu procurei esse pessoal, que é a Tânia Camargo e o Steve Norris da Vida Feliz. Quando eu procurei eles, eu expliquei pra Tânia o que estava acontecendo. Ela é brasileira, tá? Ele é kiwi. São casados. Quando aconteceu tudo isso, eu expliquei pra ela o que estava acontecendo, expliquei o que tinha acontecido com o visto e perguntei se tinha como reverter. Ela me pediu a aplicação dele, né? Entrei em contato com a empresa e falei, eu preciso de toda a aplicação do meu esposo que vocês fizeram. Ah, mas pra quê? Porque nós vamos fazer de novo. A aplicação que vocês fizeram não surtiu efeito, porque eu creio que não foi bem feita. Não, mas nós fizemos tudo certinho. Não, mas tá bom, eu quero... Depois de algumas argumentações, a gente conseguiu toda a aplicação e eu enviei pra eles. E realmente, a aplicação não tinha sido bem feita. Por que não tinha sido bem feita? Porque eles fizeram o básico, aquilo que tá ali que pedem. Tanto é que não pediram nenhum documento juramentado, com tradução juramentada pra gente. Diferente do Steve, ele falou, não, todos os documentos têm que ser com tradução juramentada. Então, assim, de meia dúzia de documentos que nós enviamos para essa, nós enviamos praticamente o triplo para o Steve para fazer uma nova aplicação para o meu esposo. Após a aplicação que o Steve fez, 1 semana depois veio o visto concedido de estudante para o meu esposo. Então, assim, não adianta, tem que tomar cuidado, é uma mudança de vida, não é uma mudança de cidade.
é outro país, é tudo novo, então nós procuramos fazer com o melhor que a gente conhece. Eu não conheço outras empresas aqui, então a nossa experiência foi com a Vida Feliz. Então, o que eu digo pra você, precisa de alguém, não tenta fazer sozinho, não tenta fazer com qualquer um, procura realmente a informação e faça com um Immigration Advisor. Tem diferença entre Immigration Advisor e despachante simples, tá? Tem diferença. Então, o Immigration Advisor ele é autorizado na Nova Zelândia para fazer por você tudo. Então, é como se ele fosse o seu advogado. Bom, muito bem. Após a aplicação dele, tivemos uma reunião com o Steve e com a Tânia para saber quais seriam os próximos passos, tá? O que acontece? Com essa história da negativa do visto do meu esposo, aquele plano que a gente tinha inicialmente dele ir como estudante, depois mudar, não podia mais. Com a história da negativa, se ele tentasse mudar o visto para trabalho com o sponsor, a Nova Zelândia provavelmente não iria aprovar, porque ia falar que ele já estava mal intencionado. Por que mudar o visto agora? Em tão pouco tempo? Então aí falamos, e agora? Foi aonde eu perguntei, né, durante essa reunião, eu falei, eu posso conseguir um trabalho na Nova Zelândia, na minha área? Pode, mas foi a resposta, né? Pode, mas é uma coisa mais complicada você estando aí no Brasil. Então nós recorremos a quem? Não foi nem ao Steve nem a Tânia, porque já tinha recorrido. Nós recorremos ao nosso principal advogado, nosso Papai do Céu. Senhor amado, ilumina. Entregamos na mão de Deus, oramos e clamamos e pedimos o direcionamento. O que nós devemos fazer? Então, assim, em tudo que nós fizemos, em todas as etapas, nós colocamos diante de Deus, oramos. Porque não adianta você tentar fazer alguma coisa que não esteja nos planos de Deus pra você, porque não vai dar certo. E se der certo de tanto você insistir, lá na frente você vai se arrepender e vai falar, poxa, não devia ter feito. Então colocamos diante de Deus e descansamos. Na época estava tendo uma campanha, tem a campanha até hoje, de terça-feira, na igreja que eu frequentava lá em Vitória, que é a IEBV. E é a campanha Keep Calm e Confie em Deus. E eu entrei nessa campanha exatamente para isso. Para colocar diante de Deus tudo, Senhor. E agora? Toma o rumo aí para essa mudança. E aí entrei na campanha. Acho que 2 semanas depois dessa reunião, numa terça-feira, teve um culto com o pastor Eliel do Rio de Janeiro. Nunca vou esquecer esse culto. E ele pregou sobre o Salmo 29, de Quão grande é a voz do Senhor. E no finalzinho, quem tiver curiosidade, tem lá no site da igreja, no YouTube da igreja, essa pregação com essa parte que ele fala. No finalzinho ele fala, aquilo que estava preparado para você lá para fevereiro, que era quando a gente estava pensando em mudar o visto do meu marido, quando ele falou isso, eu já sabia que era para mim, porque ele falou, aquilo que você estava pensando que ia ser lá para fevereiro, depois do carnaval, Deus manda te dizer que é para agora, que é para já. Peguei na hora, falei, é meu isso é comigo. Chorei tudo que eu tinha que chorar, louvei tudo que eu tinha que louvar e descansei. Contei pro meu esposo, porque ele não estava no culto comigo nesse dia, ele estava em casa, contei para ele o que tinha acontecido. No dia seguinte, apareceu uma vaga, foi numa quarta-feira cedo, no dia seguinte, quarta-feira cedo, apareceu uma vaga na minha área. E ele estava aceitando a aplicação, a empresa estava aceitando a aplicação overseas, que é fora daqui. Quando eu li aquilo, eu falei, vou enviar o meu currículo, meu currículo e minha cover letter, que é a carta de apresentação. Porque eu já tinha tanto o currículo quanto a cover letter em inglês. E o que acontece com o meu currículo? Uns 3 meses antes de tudo isso acontecer, uns 4 meses antes, enquanto estava o processo do meu esposo de conseguir visto de estudante, um dia ele acordou do nada e falou, sabe aqueles vídeos que você tem? Porque eu tenho alguns vídeos de entrevista no YouTube da empresa onde eu trabalhava, sobre podologia, e também da minha empresa, da escola que eu tinha. Ele acordou do nada e falou, eu preciso colocar legenda em inglês nesses vídeos, subtítulos. Tudo bem. Então ele pegou 3 vídeos desses e colocou legenda em inglês. Quando eu vi esse anúncio, eu peguei o meu currículo e coloquei os links dessas entrevistas.
finalizei com o link dessas entrevistas que estavam com o subtítulo em inglês, feito pelo meu marido. E enviei para a empresa em questão. Na mesma quarta-feira à noite, eu estava dando aula. Eu dava aula toda quarta-feira de podologia, quando o meu telefone tocou. Umas 3 vezes, um número grande, eu já achei que fosse algum telemarketing, alguma coisa do gênero, já atendi naquele humor, né, me atrapalhando no meio da aula, porque geralmente eu não atendo o telefone, mas aquele dia me incomodou o barulho. Nem era barulho, porque tava no vibra, né, mas tava vibrando em cima da madeira, era pra eu atender. Eu atendi daquele jeito, né, alô, quando atendi, hello, Viviane, eu falei, meu Deus... No meio da aula, o que eu disse? Eu falei, olha, me desculpe, tudo em inglês, tá, gente? Me desculpe, mas eu não posso falar agora porque eu estou dando aula. Pois é, eu falei isso. Pra ligar depois, pra falar depois. Meu Deus, nem eu acredito que eu fiz isso. Mas é que o meu compromisso e a minha responsabilidade, tanto com meus pacientes quanto com as minhas alunas, sempre foi muito grande. E na hora eu não pensei em outra coisa, a não ser no que eu estava fazendo no momento. E realmente, desliguei o telefone, liguei pro meu marido e falei, olha, entra no meu e-mail aí e que tem uma resposta, responde pra ele e agenda pra gente conversar no dia seguinte. E aí meu marido deu andamento lá de casa enquanto eu continuava a aula e mandou o e-mail e combinou com o responsável para que eu conversasse com ele no dia seguinte. Aí vem o segundo ponto importante de toda essa jornada. Terceiro, né? Primeiro, passaporte. Segundo, salvar dinheiro. Salvar não, guardar. É que save em inglês é guardar. Economizar dinheiro. E o terceiro, inglês. A não ser que você vá para Portugal, porque aí você não precisa aprender inglês. Se você pretende sair do Brasil, você precisa estudar inglês. Você precisa ter o básico do inglês. E o básico do inglês não é hello, how are you, não. É você conseguir pelo menos conversar um pouquinho, nem que seja como índio, mas que as pessoas te entendam e que você consiga entender o que as pessoas falam. Porque senão, não tem como. Essas são as preparações. Muito bem. Ah, não, aliás, tem como, tá, gente? Tô falando não, senão não tem como, não. Tem como. Se você quiser sair do Brasil, por exemplo, eu queria sair do Brasil, nós queríamos sair do Brasil pra trabalhar na minha área, pro meu marido trabalhar na área dele. Eu não queria sair do Brasil pra lavar prato, pra lavar banheiro, não que eu acho que não deva ser feito. Mas por que não faz isso no Brasil? Vai querer fazer fora do Brasil, entendeu? Então, eu queria trabalhar na minha área fora do Brasil. Eu não iria sair do Brasil pra fazer outra coisa diferente. E foi assim que a gente fez. Para isso, a gente teve que se estruturar, principalmente com relação ao inglês. Mais eu do que meu marido, porque ele já falava melhor do que eu. Muito bem, durante o dia eu fiz uma preparação do que ele poderia me perguntar, das coisas que eu teria que responder, o porquê que eu estava querendo sair do Brasil, e realmente foi o que ocorreu. Fiz uma entrevista por telefone com ele me ligou no outro dia, expliquei os motivos que a gente estava querendo sair do Brasil, porque foi a pergunta que ele me fez, mas você está trabalhando, você está bem, por que você quer sair do Brasil? Sabe qual foi a minha resposta, gente? Crise financeira e violência. Porque tava feia a coisa, tá feia, né? Quem tá aí no Brasil sabe disso. E a gente passou por uma semana, por uns 15 dias terríveis no Espírito Santo, que foi quando a polícia entrou em greve. Aquele período foi o prego no caixão, como a gente diz, da gente querer ir embora do Brasil. Naquela semana a gente falou, vamos embora do Brasil. Então ali nós começamos a engajar tudo para realmente ir embora do Brasil. E, assim, alguns meses depois, eu também fui quase assaltada na frente da loja onde eu trabalhava, 10 horas da manhã. O meu filho mais velho foi assaltado descendo do ônibus com uma arma no peito, pedindo o celular. Então, não queria mais. Eu não queria isso para os meus filhos. Eu queria que meus filhos pudessem ter o que a gente teve no passado. Brincar na rua, passear, andar de bicicleta, andar à noite, andar de dia, andar a qualquer hora. Sem medo. Meus filhos iam na esquina comprar sorvete, a gente ficava com medo. Eu não queria mais isso. Então, foi isso que eu expliquei pro meu chefe, que agora é o meu chefe atual. E fui contratada. E aí ele falou, então, o que eu preciso fazer para que você venha? Então é isso, gente. Foi aí que eu consegui o visto de sponsor e estender o visto pro meu marido de partner. Então ele trabalha na área dele.
privado, particular, e os meus filhos como estudante. Foi fácil? Não foi. Foi rápido? Não foi. Então nós temos uma segunda parte de tudo isso, que é a nossa ida e a saída dos vistos, né? Então isso vai ficar para uma próxima vez, para não ficar longo esse vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre a chegada do meu esposo em Auckland e os 4 meses que ele ficou lá sozinho. Enquanto isso, a gente ficou no Brasil se preparando para ir. Então, essa é a primeira parte. Quer sair do Brasil? Passaporte, dinheiro e inglês se não for para ir para Portugal. Então a gente se vê no próximo vídeo.